Olha, eu sinto falta de antigamente, da época que eu estava começando a ver animes, lá pra meados de 2015. Eu lembro de toda sexta-feira à noite pegar meu celular, me deitar e assistir um episódio novo de Shokugeki no Soma e um de Prison School. E este em específico deu o que falar na época, marcando uma geração. Personagens altamente carismáticos, história cativante, mas todo mundo sabe que o fato dessa obra ter feito muito sucesso era seu ecchi absurdo e sua ótima comédia. Só que aí o tempo passou, o anime acabou e o mangá continuou. E sabe, eu tenho muita inveja de você que acompanhou só pelo anime, porque enquanto o anime adaptou tudo bonitinho e fez já um final satisfatório, o mangá fez o clássico erro de continuar, tendo assim um dos desfechos mais horríveis que uma obra pode ter. E olha, eu sinceramente não sei se foi culpa do autor ou dos editores rushando ele pra poder acabar rápido, eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando uma obra boa recebe um final horrível, os fãs vão sempre reclamar. Ah, se vão. E aqui não foi diferente. Akira Hiramoto, o autor da obra, ele é o tipo de mangaka que você não encontra nada sobre ele em lugar nenhum. Então não temos muito da confirmação do que pode ter de fato ocorrido. Só que, pra um mangaka que faz uma obra de grande sucesso e tem uma arte incrível, ele não fica parado por muito tempo. E assim chegamos a How Hero, um mangá que consegue superar todos os níveis de Prison School. Pega todo o ecchi que existia em Prison School e dobra o seu poder. Pronto, é essa obra. A linha tênue entre ecchi e hentai daqui é muito fina. Tem momentos onde você se pergunta se tá lendo ecchi ou de fato hentai. E qual é a história desse mangá? Bem, aqui acompanhamos nosso protagonista, Chiaki, o irmão mais velho que busca desesperadamente por um emprego para poder sustentar a casa e seus dois irmãos mais novos. Eles viviam uma vida bem precária, principalmente por conta de seu pai ter falecido e agora eles estarem sozinhos. E indo para mais uma entrevista de emprego, ele vê uma cena de abuso no trem. Então, seguindo seu senso de justiça, ele decide agir. Porém, na estação ao denunciar aquele homem, ele descobre que na verdade eles estavam fazendo um roleplay em casal. E Chiaki percebe que perdeu sua entrevista de emprego à toa. Só que o homem admira seu senso de justiça, e principalmente por não ter notado apenas uma vez, mas sim 2 vezes que ele estava com a mão na bunda da mulher. E caras, a partir daqui você já percebe o nível que vai essa obra. Descobrimos que na verdade aquele homem era da polícia e trabalhava junto com o governo contra um grupo de vilões, entre aspas, que estavam protestando e atacando contra o governo por estar escondendo a existência de humanos com poderes especiais ou algo do tipo. Sim, a história é bem confusa mesmo. E também descobrimos que aqui existem heróis, etc. Só que não se empolguem muito com essa ideia, pois quase não tem heróis nessa história, ou qualquer coisa muito desenvolvida. É bem decepcionante. Então esse homem lhe propõe um emprego de ser um espião infiltrado nessa organização, entre aspas, de vilões, para descobrir informações. Chiaki reluta um pouco, mas ao se lembrar de seu irmão mais novo e como ele tá precisando de grana, ele aceita. Só que no dia em que ele vai para a entrevista de emprego para entrar nessa organização de vilões, ele descobre que na sua mala seu disfarce era de mulher e suas informações eram apenas um desenho mal feito de um personagem ali junto com a descrição de um roteiro um tanto quanto suspeito. Mas como ele tinha que passar essa entrevista, ele veste a roupa sem questionar e vira ali uma mulher sem pensar 2 vezes, com calcinha e tudo. E olha, o mangá faz questão de dar foco na calcinha de toda personagem em qualquer oportunidade que consegue, e aqui com o nosso protagonista não é diferente. E descobrimos depois que a mala que deram pro protagonista era errada, e que na verdade o disfarce que ele estava usando era uma personagem erótica criada por aquele homem que o chamou. E o roteiro ali com falas e tudo mais era na verdade uma novel erótica que ele estava escrevendo, ou seja, Chiaki estava muito ferrado. E a hora da entrevista é um dos momentos mais constrangedores que eu já li no mangá. Ele se esforça para criar uma história totalmente zoada ali para poder passar credibilidade ao seu disfarce, até fazendo coisas de duplo sentido, só que, nossa senhora, qualquer coisa que eu falar desse mangá fora de contexto só vai piorar mais ainda. No final ele passa, pois o pessoal acaba se compadecendo, pensando que ele era um jovem que tinha que vender o próprio corpo para sobreviver, e a partir do momento que ele atua como de fato espião, a história só escala mais e mais, pois além do fato de se descobrirem quem ele é, ele pode morrer, e acima de tudo ele tem que fingir ainda ser uma mulher. Tem mais uma cena que eu gostaria de destacar, que é quando ele conhece no bar uma personagem chamada Mariko, que tem o sonho de se tornar uma mangaka, e o Chiaki acaba conhecendo ela derramando acidentalmente cerveja em seu mangá. Ela é bem frustrada, pois ela passou anos escrevendo uma história e quer muito virar uma mangaka, então acaba descontando toda essa sua frustração na bebida, e Chiaki a encontra caída bêbada na rua e decide ajudá-la levando pra casa. E aqui acontece a minha cena favorita do mangá, que é ele chegando em casa com a Mariko nas costas falando: pessoal, eu comprei algo bem gostoso pra vocês. Só que o mano tava falando de comida e não da mina nas costas dele. E por que eu falei dessa personagem? Bem, porque ela tem ligação ali com a vilã principal da história. E também o design dela é muito bonito. E o mangá segue
nesse nível, com uma comédia bem zoada e cenas bem tensas, com bastante tea. Até aí estaria tudo bem, até começarmos de fato os problemas desse mangá. O primeiro deles é que essa obra tem apenas 40 capítulos, o que você olha e fala, ok, deve ser uma obra curta, então deve acabar rápido. E você fica com esse pensamento até chegar no capítulo 30, que é onde percebe que aquilo não vai acabar de uma forma boa. Então, o que acontece? Exatamente, o inevitável. A obra começa a decair totalmente. Personagens, história, desenvolvimento, tudo isso é cortado, chegando ao ponto que no final tem personagens que literalmente somem. A diferença dos capítulos finais do mangá pro resto dele é notável. Até mesmo se você não tiver muito senso crítico, consegue perceber que o negócio tá ficando ruim. E eu tenho muita pena do que acontece com a Mariko aqui no final, sério mesmo. E eu fiquei lá, nesses últimos capítulos, só vendo aquela história divertida e engraçada que eu comecei lendo, desmoronando e ficando ruim na medida que eu prosseguia. Olha, eu de fato não sei o que foi esse mangá. O seu início é muito bom, os personagens e situações são feitos de maneira muito boa, mas parece que propositalmente ele ficou ruim no final. Parece que até que o autor, vendo que reclamaram do final de Prison School, escreveu esse mangá aqui como forma de vingança, fazendo algo bom e no final ruim mesmo. Sinceramente, não sabemos o real motivo disso ocorrer. Ainda mais duas vezes, se é só o autor que não sabe escrever final para os mangás dele ou se tem algo mais envolvido nisso tudo. Mas atualmente ele tá seguindo o que muitas pessoas falaram para ele fazer. Ser apenas o artista do mangá e deixar outra pessoa escrever? Que na boa, vendo o que aconteceu nessas últimas duas obras, eu realmente prefiro isso mesmo. Mas no geral, o que eu achei de How Hero é, ele é um mangá com uma história bem ruinzinha, onde a única coisa que brilha mesmo é sua arte e sua comédia ali. Claro, se você gosta de mangá com comédia teen, onde no final ele acaba se perdendo muito, sendo algo semelhante ao que ocorreu em Prison School. E o único motivo de eu estar trazendo esse mangá aqui é que, primeiro, é uma obra que eu queria comentar há tempos, e segundo, que eu vi pouca gente falando sobre esse mangá. Eu realmente não quis dar muitos spoilers, pois a graça é você de fato ver e não outra pessoa tentar explicar a cena que tá acontecendo. E eu recomendaria, sim, caso você queira ter a experiência na qual eu falei no vídeo, mas definitivamente não é obra que eu iria falar muito bem por aí. E o que podemos tirar disso tudo bem é que o mais importante não é o final, e sim a jornada.